Você, ouvinte do Cidade em Movimento, já sabe, toda quarta-feira a gente traz o quadro CREA em 10 minutos. Nosso convidado de hoje é o professor doutor Paulo Roberto Carvalho, engenheiro agrônomo pela Faculdade de Ciências Agrárias do Pará e doutor em fitopatologia pela Unesp, também professor aposentado da Universidade Federal do Piauí e sócio e fundador da Associação Piauiense de Suinocultura, a APSUI, e da Cooperativa de Suinocultores do Estado do Piauí, produtor de suínos também na Granja Cio da Terra, em Teresina. Bem, como vocês estão vendo aqui pelo currículo do Dr. Paulo Roberto Carvalho, ele pode falar com propriedade sobre o nosso tema de hoje, que é a produção piauiense de suínos. Professor Paulo Roberto, bom dia. Bom dia. Prazer falar com o senhor, professor Paulo. Então, a gente começa lhe perguntando como é que está a suinocultura no estado do Piauí atualmente, comparando com outros estados. Bom dia. Bom dia. Veja, o Nordeste nunca foi uma região de muita tradição em suinocultura. Mas, obviamente que a partir de determinados anos atrás, alguns estados partiram na frente, como Bahia, Ceará e agora mais recente o Maranhão, e já estão com a suinocultura relativamente consolidada. O Piauí, nós tivemos experiências antigas aí de uns 20 anos atrás que não foram muito à frente por conta de diversos fatores, mas nos últimos 8 anos para cá, principalmente a partir de 2015, com a criação da nossa associação, houve uma integração maior entre os pequenos produtores, nossos produtores de suínos, e essa integração maior, com troca de experiências, foi a tecnologia já chegando mais aqui para nós e tudo, a nossa suinocultura começou a se consolidar. Mas eu diria que a nossa suinocultura ainda é embrionária. Ela está ainda numa fase que, comparando com os demais estados aqui do Nordeste, nós ainda estamos numa agricultura embrionária, onde as nossas granjas ainda são granjas pequenas. Mas já dando o primeiro passo, nós já estamos aí com a suinocultura iniciada, né? Está indo... Tá tocando. Professor Paulo Roberto, e o que o senhor apontaria como as principais dificuldades para o avanço da produção de suínos no nosso estado, inclusive com essa observação de que nos cerrados piauienses, sul do estado, né, existe uma grande produção de milho e soja? Olha, veja bem, os gargalhos são muitos, né? É verdade que, de diversas naturezas, né? É verdade que o fato de termos uma produção significativa de milho e soja no sul do estado contribui razoavelmente para a nossa suinocultura. Mas nós temos que considerar também que o principal centro produtor de suínos aqui no nosso estado, até por conta do maior mercado consumidor, é a Grande Teresina, que de certa forma fica relativamente distante do nosso sul do estado, aí vai a 700, 800 quilômetros para pegar esse material. E isso já é uma certa dificuldade, porque cria um certo problema de logística, né, para trazer esse material para cá, principalmente o milho, para trazer, e a questão de que as nossas granjas ainda são relativamente pequenas e o consumo mensal não é tão grande. E, obviamente, que os vendedores de milho, os corretores de milho que vendem milho para cá, eles só vendem de carradas fechadas. E, às vezes, a grande parte dos nossos produtores são pequenos produtores que, às vezes, não têm condições de comprar essas carradas fechadas, não só pelo problema financeiro, mas também pela própria condição de armazenar esse material aqui. Mas, de qualquer forma, já é
alguma coisa, né, ter milho e principalmente o milho e a soja aqui no estado, já que a ração, o principal coisa da suinocultura é a ração. E a ração, que representa aí 80% do custo do suíno, talvez até um pouco mais, na ração, milho e soja representam 90% dos ingredientes da ração. Então já é alguma coisa. Mas nós temos também outros problemas relativos. Um deles seria, por exemplo, uma certa competição, que eu diria predatória, né, que vem dos estados produtores, dos estados que têm maior produção, principalmente Minas, Goiás, né? E essa a gente chama de predatória porque vem animais, né? Vem os porcos de lá, de granjas grandes, que tem por serem grandes, tem um custo de produção mais diluído, né? Por produzirem em escala, e de certa forma, com uma grande quantidade aí, entra com uma certa sonegação fiscal. E aí competem de uma forma predatória com a gente aqui. Isso é outro problema. Além de também termos problemas de assistência técnica especializada, nós também temos dificuldades com isso e tal. E isso tudo no conjunto todo, termina dificultando aí um pouco o nosso avanço. Mas a gente trabalhando bem vai levando, né? Você, ouvinte que acaba de sintonizar com a 88.7 FM, Rádio Pioneira de Teresina, estamos apresentando o quadro CREA em 10 minutos, conversando com o professor Dr. Paulo Roberto Carvalho. E o nosso tema de hoje no quadro é a produção piauiense de suínos. Professor Paulo Roberto, a gente sabe, tradicionalmente, né, existe um certo preconceito em relação à carne de porco, né? E eu queria saber do senhor, isso ainda existe? E também se a carne de porco que é produzida pelas granjas, ela oferece uma segurança maior para os consumidores? Bom, é verdade, né? Você está falando a verdade quando fala da questão do preconceito com a carne suína. Obviamente que esse preconceito, ele vem de muitos anos e principalmente ele vem da época em que nós não produzíamos suíno de granja, né? A nossa produção era praticamente toda ela de suínos comuns, né? Criados soltos ou em chiqueiros, com muita lama, com muita coisa e tal. E, obviamente, veio esse preconceito de que a carne suína traria doenças, principalmente vermes e tal, aquela coisa toda. Os porcos, ele chamava porco de caroço e tal, aquela coisa. E isso criou um preconceito relativamente forte com relação à carne suína. Por outro lado, também se criou também um certo preconceito na questão de que a carne suína era uma carne muito gorda, que na realidade tinha muita gordura, né, por causa do tourcinho e tal, aquela coisa toda. Mas, com o avançar do tempo, e atualmente, esse preconceito ele praticamente se diluiu, ele praticamente já não existe mais, principalmente com a entrada do porco de granja, né? Então, ele praticamente já está muito diluído. As pessoas já não têm mais muito esse preconceito, não. Eu diria que o porco de granja, o nosso porco de granja, eu às vezes até chamo de que eles são mais bem tratados do que nós, né? Porque são muito bem vacinados e são muito limpos, e lavagem, desinfecção, baias com piso cimentado, coxos muito bem. É toda uma tecnologia nas nossas granjas, ainda pequenas, mas bem tecnológicas. Então, automaticamente, é muito seguro mesmo. Nossos porcos de granja são assim, de altíssima qualidade, tem alta qualidade genética, tem alta tecnologia de produção. Então, eles são muito seguros. Além do que, o próprio preconceito, ele já se diluiu ao longo do tempo e hoje já não está mais muito forte, não, embora ainda exista alguma coisa. Eu diria que também, principalmente na questão da gordura, né? Mas essa questão da gordura também já não existe mais,
porque a tecnologia de genética, de preparação genética dos animais que nós vamos criar, ela partiu para a criação de um porco magro. E os nossos porcos hoje têm uma carne que é muito boa, é uma carne de muito boa qualidade. Essa questão da gordura não tem sentido. O toucinho ficou muito fino e também quando você vai comer a carne de porco, o toucinho você retira, né, da maioria dos casos, a não ser quem gosta mesmo de comer um toucinzinho, né, ali. Mas esse preconceito já foi diluído. Professor, antes da última pergunta, só a participação de um ouvinte nosso muito querido, o José Lopes, e ele aqui falando que a empresa pioneira na criação de suínos foi Pena Branca. Obrigada, José Lopes, pela participação. Professor... Eu só falando do José Lopes para dar... Assim, às vezes eu nem citei, porque... Na realidade, teve a primeiro, depois veio outros e tal, e tiveram todos aqueles pioneiros. E se a gente for citar, termina podendo esquecer algum ou outro. Mas, na realidade, é verdade, Pena Branca foi a granja pioneira aqui no suíno de granja, né? Logo na sequência veio o professor Lira, também foi um pioneiro, e ainda até hoje, através do seu filho, está tocando esse negócio. Depois veio o nosso amigo Moreira, então, lá aí, há uns 20 e tantos anos atrás, realmente foram os pioneiros que começaram. Professor, pois não. Não, e daí para frente as coisas foram avançando, né? Professor Paulo Roberto, uma última pergunta, encerrando a sua participação no quadro CREA em 10 minutos de hoje. Recentemente foi editada uma medida provisória que trata da venda de milho pela Conab aos pequenos produtores. Como esta medida impacta a suinocultura aqui no estado do Piauí? Essa medida provisória, ela tem um impacto muito forte, mas muito forte mesmo, sobre os pequenos produtores, pela seguinte razão. Na realidade, o que prevê a medida provisória é um programa de venda em balcão através da Conab, só que é um programa que já existia, nos mesmos termos em que a medida provisória foi editada. A única diferença é que a medida provisória, eu não sei porquê, resolveram excluir, proibir os pequenos produtores não familiares, né, que não se enquadram como agricultor pronafiano, como a gente chama, ou seja, agricultor do Pronaf, da aquisição de milho. E como grande quantidade das nossas granjas são granjas pequenas, que tem uma aquisição de milho relativamente pequena, aí no máximo 10 mil quilos, os nossos sócios da APSUI ficaram todos de fora, todos, 100% de fora. E muitos que ainda não são associados da APSUI também não são agricultores familiares e também ficaram de fora. O que eu questiono dessa medida provisória, que não sei por que isso, é porque o programa de venda em balcão da Conab, ele já existe há bastante tempo, né? E atendendo a todos, sem nenhuma distinção entre ser agricultor familiar ou ser agricultor não familiar. Ele atende aos pequenos produtores, porque é limitado, né? A venda é limitada por CPF, né? Em, no máximo, 10 mil quilos, né? E, portanto, não teria como atingir grandes produtores. Portanto, ela já vinha funcionando, atendendo aos agricultores familiares e aos não familiares, sem nenhum problema, convivendo harmonicamente, sem nenhum problema. Todo mundo ia lá, comprava, o que comprava 3 sacos, o que comprava 20 sacos, o que comprava 30 sacos, todo mundo era bem atendido, sem problema nenhum. E, de repente, sem nenhum aviso, de uma forma completamente brusca, em que nós fomos pegos totalmente de surpresa, a medida provisória vem e nos elimina, nos proíbe de comprar milho da Conab. Nós, que somos agricultores, ainda que não familiares,
porque não é a nossa família que toca o negócio, porque nós não temos, a nossa renda não é exclusivamente daquele negócio e tal. E são as regras para enquadrar como pronafiano. Então, nos exclui do programa de repente, e obviamente eu não sei por que isso. Afinal de contas, nós somos pequenos produtores, limitados a um máximo de 10 mil quilos por CPF, e além de sermos, mesmo e em sendo pequenos produtores, ou mesmo sendo pequenos produtores, nós não trabalhamos com a família, mas geramos oportunidade de trabalhos e empregos formais também na zona rural, o que não só contribui para manter o trabalhador lá na zona rural, certo? E dando a ele a oportunidade de trabalho e tal, essa coisa toda, e geramos também riqueza para o Estado, e também estamos dando um pontapé aí na consolidação da suinocultura, e essa suinocultura só se consolida iniciando com os pequenos produtores, né? Certo, então, professor. Pelo menos enquanto nós formos pequenos produtores, que tem um consumo máximo mensal de até 10 mil quilos, nós deveríamos ter acesso ao milho da Conab, porque somos pequenos produtores. Sim. E de repente nos excluíram, não sei porquê. Agora, isso não é uma coisa que foi a Conab do Piauí, na verdade é uma medida provisória emitida pelo presidente. A ministra Tereza Cristina preparou essa medida provisória, levou ao presidente, o presidente editou, e aí nós estamos fora disso, agora correndo atrás do prejuízo, e aproveito aqui o programa até para fazer uma solicitação aí aos nossos políticos que nos representam, né, os nossos deputados, nossos senadores, e tentem tomar alguma providência lá em cima, junto, para tentar mostrar essa realidade e tentar nos dar a oportunidade de também ter acesso ao milho da Conab. Professor Paulo Roberto, foi um prazer conversar com o senhor no CREA em 10 minutos. Muitas informações, muito obrigada mesmo e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço e foi um prazer poder participar e dar aqui as minhas opiniões e as minhas posições a respeito da nossa suinocultura. E um bom dia a todos aí, foi um prazer.